direto do espaço para este humilde canal, hoje falaremos sobre o arqui-inimigo de Miranha. Miranha? Venom foi lançado no dia 4 de outubro de 2018 com um orçamento em torno de 100 milhões de dólares e faturamento de 856 milhões. É pouco ou é muito, Saulão? Olha, meu caro amigo Vinícius, para fazer esse filme bosta, eu acho que os caras lucraram e muito. Tem na direção Ruben Fleischer de Zombieland e Uncharted e o nosso querido Tom Hardy no papel de Ed Brock. E ele também é da produção. É, Saulão, ele não quer gerar empregos, fazer o quê? Por isso que saiu essa bosta. Fala, meus haters, começando mais um Plot Twist. Eu sou o Saulo Brock. E eu sou o Venom. Vinícius, antes da gente começar a falar efetivamente aí sobre o filme, sobre essas coisas, eu não sei se já deu pra perceber, mas a gente ficou um pouquinho decepcionado com esse filme aí. Eu não fiquei tanto no primeiro filme, mas no segundo eu fiquei bem decepcionado. Nós vamos fazer 2 vídeos, tá? Um é esse que nós estamos fazendo, Que é o Venom. e o segundo é o Venom Tempo de Carnificina. O nome é bom, as artes são boas, os efeitos são excelentes. Não são excelentes, não. Enfim, nós vamos fazer um apanhado geral sobre os 2 filmes. Especificamente, nós vamos falar do primeiro neste vídeo. E depois a gente vai abordar com muito mais revolta o segundo, tá? Esse ainda deu pra engolir, mas o segundo, me aguarda. Vai xingar muito no Twitter? Tipo isso. Então, Vinícius, vamos contar um pouquinho aí da história de como começou o Venom, né? Porque no Homem-Aranha 3, né, que embora a galera não tenha curtido, eu particularmente gostei muito. E eu achei que ficou muito bem trabalhada a história do Venom, embora não tivessem dado tantos detalhes, né, sobre a origem do Venom e tal. Mas eu acho que aquele Venom, ele teve uma inserção dentro da trama que ficou legal. Né? Primeiro ele pega no próprio Peter Parker, né? E depois ele se livra. E aí depois ele vai parar no Ed Brock. No desenrolar da trama, eu acho que ficou bem ok pra mim, a história do Venom lá. Mas eu não senti isso na história única que fizeram do Venom nesse filme. É que na verdade nesse novo Venom, né, o Venom solo, eles tiraram o Homem-Aranha. A estrutura do Venom, ela é formada pelo Homem-Aranha, tanto é que nesse filme ele não tem o símbolo, né, de uma aranha, mas o resto da estrutura, ela é toda formada pelo Homem-Aranha. Inclusive, o Venom no filme do Homem-Aranha, ou nos HQs, ele muda a personalidade da pessoa. Nesse filme a gente não vê isso. Então, o Venom, ele tem a sua personalidade, mas ele não influencia na personalidade do Ed Brock. Ele continua sendo a pessoa que ele é. Ele não vira um vilão em si nessa. Esse é um assunto, Vinícius, que eu quero explorar mais pra frente, porque dentre as coisas que mais me incomodaram nesse filme foi essa questão da simbiose não ser uma simbiose. A gente vai tratar um pouquinho mais disso, mas essa separação que fizeram de 2 personalidades dentro da mesma pessoa, eu achei horrível. Mas antes a gente vai falar um pouquinho da história do filme, que fala a respeito de como o Venom ele surgiu. Eles estavam explorando o espaço, né, para descobrir novas formas de vida. E aí quando eles retornam, eles descobrem um cometa cheio de vidas simbióticas e eles resolvem trazer essas vidas para a Terra. Na verdade, Salão, são 4 amostras de simbiontes, né? E aí uma se perde e acaba caindo na Malásia, né? E aí o simbionte ele toma o corpo de uma enfermeira, né, que tá indo da Malásia até São Francisco. E aí, novamente, assim, a vida imita a arte, né? A Ásia trazendo o vírus aqui pro Ocidente. E eu gostaria de dizer para o público asiático que o Saulo não me representa. Ou seja, se tiver alguma empresa asiática patrocinando esse canal. Eles trazem os simbiontes para os Estados Unidos, onde tem um diretor executivo, Carlton Gray, que ele descobre que os simbiontes não podem sobreviver sem seres humanos, né? E aí ele fica fazendo vários experimentos com vários seres humanos, né? O Carlton Drake é uma FDP, né? Porque ele faz várias viagens aí sem muita supervisão técnica, né? Como ele é um cara multimilionário, né? Ou bilionário, passa por cima de todo mundo, né? Ele passa por cima de qualquer protocolo. E aí, quando ele descobre essa nova forma de vida, né, ele já tinha um problema anterior com essa própria nave, né, que caiu, deu um BO danado. E aí, quando ele descobre que tem essas formas de vida, né, ele tenta explorar uma forma de criar uma conexão entre essas vidas que vieram, né, esses simbiontes, com os seres humanos. Porque quando ele descobre que realmente eles só podem sobreviver se eles tiverem um hospedeiro, ele começa a fazer testes em humanos, que demoraria muito tempo para ser feito. Só que ele já quer encurtar o caminho, e aí ele começa toda essa saga aí de filha da putagem. E aí que a gente conhece nessa o Ed Brock, um jornalista investigativo que namora com a Annie Wing, é uma
promotora pública, né, Salomão? É isso. E aí, quando eles estão no apartamento, a Annie, ela deixa o computador dela aberto. Ele vai dar uma fuçada, né, pra ver se tem alguma coisa lá confidencial. E realmente ele descobre. Eu acho que ele entrou pra ver se ela usava o Tinder. Será? E aí ele entra no computador dela e recebe um e-mail falando justamente dos problemas que estava tendo com o Carl Drake, alguns problemas judiciais que já vinham acontecendo, coisas muito sérias. E como ele tinha sido escalado para entrevistar esse cara, né, ele já estava querendo ir contra a vontade, porque ele sabia que esse cara ele já mexia com coisa errada. E aí quando ele descobre essas informações, ele tenta confrontar o Drake numa entrevista, né? Que é o que ele faz. Sim, Saulo, e confrontando, acabam perdendo seus empregos. E aí ele fica pé da vida e resolve terminar o seu noivado de anos. Triste, né? É. E aí o que acontece? O Brock ele fica na bad, começa a procurar emprego, só que ele não consegue nada. Enquanto isso, o menino Drake fazendo as suas experiências mirabolantes, né? Trazendo os mendigos, inclusive Olha, o mendigo tá ficando sério. Eles vão dominar o mundo. Sempre os mendigos estão envolvidos, né? E aí, Salomão, que o Brock decide ir até a casa da Annie pra tentar reconquistá-la. Ela chega lá e o que acontece? Ela já tá com outro cara, acabou o noivado, já tá namorando outro cara. Ligeirinha, né? Ela foi namorar um médico, né? Melhor. Tem mais futuro. Você namoraria um médico ou um repórter? Namoraria um médico. Vai que eu fico doente. Então, Salomão, o Ed, ele conhece a Dora, que trabalha na Fundação Vida. Dora Aventureira? A Dora Aventureira. E ela acaba falando pra ele, ó, investiga, lá tem. Vai lá no laboratório, lá tem as coisinhas difíceis de ser encontradas, mas eu te coloco lá dentro. Eu faço você chegar nas coisas. No começo ele fica meio receoso, tal, não quero essa brincadeirinha, mas ele decide ir até o laboratório, Salomão. Foi a pior coisa da vida dele. Ou não, né? Não sei. Aí a amiga dele, que era moradora de rua, né, que repentinamente tinha sumido, né, da onde ela ficava, ele descobre que ela tá lá no laboratório e que já tá sendo feitos experimentos com ela também. E é justamente com ela que ocorre a primeira simbiose bem-sucedida, Vinícius. Porque essa forma de vida, essa espécie, ela precisa acontecer um match entre o hospedeiro e o simbionte. E em todos os experimentos que foram feitos, nenhum deles havia sido bem-sucedidos, porque não havia essa conexão, né? E aí ele resolve investigar e aí ele descobre que a amiga dele, que era moradora de rua, que ele ajudava, que ele tinha um contato, tinha sumido e ela estava justamente nesse laboratório. E aí ela pede ajuda pra ele. E ela bate no vidro, né, falando que ela precisa ser socorrida, e ele não entende muito bem o que tá acontecendo, só que ela está muito agressiva, porque ela está sob o efeito, né, ela está conectada com um simbionte. Só que esse simbionte, ele precisa achar uma conexão perfeita para poder ele ficar bem alocado no hospedeiro, né? Só que aí, no desespero, ele quebra o vidro pra poder salvar a amiga dele e ela pula em cima dele. E aí o que acontece? Aquele simbionte que não havia se integrado muito bem no corpo dela acaba passando pro corpo dele, né? Que é o primeiro contato que ele tem aí com o simbionte, né? Que mais pra frente ele vai descobrir que é o Venom. Isso mesmo, Sol. E quando o simbionte entra no corpo dele, tá cheio de segurança ao redor do laboratório. Começam a atirar e ir pra cima dele. E aí o nosso querido simbionte, que eu não pronunciaria o nome dele agora. Mas eu já disse. Todo mundo saberia que eu era o futuro Venom. Eu também já falei que eu era o Venom. Então pronto. Eu sou o Venom. Então fala o nome dele. Eu sou o Venom. Isso aqui não é Harry Potter, o cara que você não pode dizer o nome. Então, aí o Venom começa a ajudar ele na fuga, né? Eles vão pra floresta, tem até até legalzinha a cena. Só que posso te dizer o primeiro grande furo disso aí? Porque assim, aparece um monte de segurança pra tudo quanto é lado. Mas é engraçado que quando a menina entra com ele, né? A menina lá que trabalha no instituto entra, eles não veem ninguém, só vê um gato pingado, né? Que cumprimenta ela e tal. E aí não tem ninguém monitorando nas câmeras pra ver quem é esse maluco aí. Esse maluco não é o Ed Brock. E não tem câmeras, porque depois o nosso menininho lá, o dono do laboratório, pergunta pra Dora: quem foi que tava com você? Quero saber. Mas por que ele queria saber? Ele não tem câmera no laboratório? Mas eu acho que depois na câmera ele descobriu que ele chama ela de novo. E aí pega e fala assim: você tá me enganando, né, filhinha? Tá enganando o pai. Então eu me enganei. Talvez. Mas aí, tipo, ninguém tá monitorando na hora lá, tipo, que senão se já visse que era um maluco, já ia acionar todo mundo, né? Mas repentinamente, depois que ele pega o vírus, né? O virão da massa, aí que ele vira o bambambam, aí surge um monte de guarda-costa e armado, e é isso aí. É uma cena até que legalzinha, né, Salomão? A cena de ação, que a gente começa a ver o poder do simbionte, né, que tá vendo. Enquanto isso, Salomão, a gente vê um paralelo de um outro simbionte que conseguiu fugir, porque foram 4 capturados, um fugiu, foi parar na Tailândia, que ele falou: eu venho primeiro pra China, onde é o meu lugar de origem, e depois eu vou infectar os outros. E aí você vê ela dando uma passeada. Porque é muito mais fácil, né, você dominar o mundo e invadir a China, né, porque a China é o berço de todo o caos. Um abraço pra todos os orientais. Amo vocês, tá? Abraço, vocês estão aqui no meu coração. E eu continuo importando coisas de lá, tá?
Inclusive, num vídeo passado aí, a gente era o Vinícius Lee e o Saulo Shang-Chi. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é da China, eu amo vocês. E aí a gente vê um paralelo, né? A nossa querida enfermeira passeando, com um simbionte no corpo, passeando e vindo diretamente para os Estados Unidos. Ou seja, ela queria se encontrar com os outros simbiontes, né? Que nós descobrimos mais pra frente que não foram os seres humanos que trouxeram eles pra cá, eles que quiseram vir pra cá. Aí o Ed, ele decide que ele precisa visitar a Annie, porque ele tá com uns negócios estranhos, né? Ele tá tendo umas reações. E aí ele quer fazer alguns exames lá com o namorado da Annie. E na realidade ele já tá com o simbionte, né? E aí quando ele vai fazer a ressonância magnética lá, que tem o primeiro sinal, aí o simbionte já tem aquela reação terrível, né? Eu tenho uma adendo a fazer que nessa cena do restaurante eu gostei bastante, é bem engraçadinho. Ele come um peixe do aquário direto, loucaço, começa a comer a comida de todo mundo. Eu achei legal essa cena. O que eu gostaria de dizer é assim, eu não ri em exatamente nenhuma cena desse filme. E essa que eu vi também eu achei forçada, eu achei sem graça, eu achei desnecessária. Mas não, você é anti-Venom? Eu só não gosto desse filme. Sabe que existe um anti-Venom no quadrinho? Eu acho que você é o anti-Venom. Talvez eu seja o anti-Venom. Enquanto isso, o rapper Drake, né, continua querendo caçar lá o Ed Murphy. Ele parou de caçar a Kardashian. Você ficou sabendo dessa história? Eu fiquei sabendo dessa história. Que fita, né, mano? Fita. Vamos falar sobre isso. Vamos falar de fofocas? E aí o Venom aparece pela primeira vez e conta pro Ed quem realmente ele é, quais são os propósitos dele, enfim. Essa caçada aí, né, que o Drake mandou os capangas dele, né, caçarem o Ed. Aí tem uma cenazinha lá de perseguição de carro, de moto e tal. E aí a gente vê algumas cenas com uns efeitos, né, especiais que, na minha opinião, na opinião do público, que criticou muito, foram uma merda. Porque o nosso querido Venom, quando aparece e a cara dele toma forma, né, parece um chiclete. Você não achou? Eu achei muito ruim, né? Porque, assim, mais uma vez eu preciso ressaltar que esse filme é ruim. Mas assim, essa questão dos efeitos especiais, por exemplo, o Venom, quando ele tá lutando com os policiais, ele pega um dos policiais e ele joga numa coluna. E ao invés do cara simplesmente se estraçalhar na coluna, ele estraçalha a coluna. Então, assim, é defeitos especiais, né? E aí o Drake acaba se aliando a outro simbionte, né? E aí ele toma forma e aí ele descobre que ele também é compatível nessa um. Tem uns poderes a mais. Tipo, é uma historinha meio furada, meio mal contada, que tipo, o simbionte ele vem lá da Ásia e vai encontrar justamente o cara que já é malvado, e aí ele fala, gostei de você, vamos entrar, aí eles se entram um no outro, aí rola aquela química, né? E aí ele vira também um simbionte que aí acaba se tornando o inimigo, né? Um vilão do vilão, que é o Venom. Nesse filme, falando a verdade, nesse filme o Venom não é vilão, né? Ele é um anti-herói, né? E aí o Venom e o Ed resolvem fazer algumas coisitas. Eles vão parar lá num prédio bem altíssimo. E aí que chegam todos os capangas da nossa querida Fundação Vida, né? Comandados por Drake. E aí tem uma briga danada lá, uns efeitos especiais bem furados, umas lutas horríveis que eu vou te contar. Mas nossa querida Annie aparece por lá e vê o Venom pela primeira vez, né? Exatamente, é o primeiro contato aí que ela tem com o Venom. Pode continuar que eu só tenho pra falar isso. E a partir daí, a Annie leva o Ed pro hospital, né? Pra ver o que o Dan pode fazer pelo Ed. E aí chegando lá, o Dan consegue tirar, o Dan ou a Annie também, os dois conseguem tirar o Venom do corpo do Ed, né? E prendem ele dentro de uma sala. Só que eles são tão inteligentes que a sala tem um ar-condicionado, sei lá, uma passagem de ar. O Venom é danadinho, né? Ele foge pra lá e toma a forma de um cachorro. O Venom é um menino esperto, né? Ele toma formas diversas, né? Inclusive pegou o cachorro lá, aí fugiu. É um menino esperto. É um menino danadinho. E aí, Vinny Boy, depois do Drake perseguir o Ed Van Halen, ele captura e o Ed acaba descobrindo quais são os planos do danadinho do Drake, né? Inclusive descobre que ele também tem um simbionte dentro dele. Pasmem. Mas na verdade o plano não é do Drake, né? O plano é do próprio simbionte, que ele quer trazer todos os simbiontes que tem fora no planeta deles lá, não sei. Simbionenses. É o nome desse planeta aí que tem. Simbionwanos. E aí eles querem trazer. E o que eles vão fazer? Eles vão, dentro de uma nave, buscar esses simbiontes, né? Buscar um por um, tipo Uber. Ou 99, quem patrocina primeiro. E aí lá no hospital, quando ele entra no cachorrinho lá, tal, aí ele, do cachorrinho ele passa pra Annie, aí ele vai lá, se encontra com o Venom, e aí acontece toda aquela delícia gelada, né, quando eles se encontram e tal, aí eles já estavam meio brigados. E aí a Annie se encontra com o Ed e passa de volta o Venom pra eles, né.
fazem meio que as pazes, sei lá o que eu posso dizer. E aí o Venom toma de volta o corpo do Ed, né? E pra luta final, onde eles vão onde o foguete está e já está pra ser lançado. E aí começa uma luta bem horrível, que eu vou dizer pra você que, 100 milhões pra fazer efeitos especiais, eu acho que a gente faria melhor, não faria não? Olha, eu já falei que esse filme é ruim. Realmente eu não gostei de quase nada. Né? Alguma coisa ali se salva, tal. Mas esse final aí, essa luta, foi uma luta meio vazia, né? Mas os caras tentaram dar aquela emoção, tal. Mas pra mim, o filme é ruim. E a gente vê que no final o Venom consegue destruir o vilãozinho lá, né? Que é o simbionte do mal. E o filme acaba nisso. A Anne pensa que o Venom morreu, mas ele não morreu. E está no corpo de Brock. Brock mente pra Anne e acaba o filme. E aí tem um pós-crédito. E aí, depois de você ter toda essa tortura, você ainda tem que esperar pra ver o pós-créditos, né, Vini Boy? O que acontece? O Ed Vedder, ele vai lá numa prisão em San Marino, e aí ele descobre que tem um carinha lá, que se chama Cletus Kasady. E aí, acaba sendo um plot pro outro filme, que é o 2, onde nós vamos conhecer o futuro novo vilão do Venom, que é o Carnificina. E o filme acaba aí, né? E assim, o pior de tudo é você descobrir, né, que existe o Carnificina, mas além do Carnificina é descobrir que vai ter uma sequência, né? Crítica. Então, Vinícius, eu não sei se deu pra perceber aí, né, durante o filme e tal, a minha análise, mas parece que eu não gostei um pouquinho desse filme, né? Parece, só parece. Eu vou falar algumas coisas que me incomodaram nesse filme, tá? A primeira, que pra mim foi a pior de todas, a gente já falou um pouquinho disso lá no começo do vídeo, que é a questão da simbiose. O que é uma simbiose? Você se integra ao corpo, né, e você acaba se tornando uma pessoa só. Lá no Homem-Aranha, você percebia que a personalidade de quem o simbionte entrava, mudava. Então o Peter Parker, ele que era um cara super de boa, tal. Quando entrou o simbionte nele, né, que ele começou a se manifestar, a personalidade dele ficou uma personalidade raivosa, né? Ele deu um lado dele assim que ele ficou maldoso, né, que era um lado inocente do Peter Parker que ele não tinha. E quando ele entrou no Ed, daquele Homem-Aranha 3, foi a mesma coisa. Intensificou os defeitos que ele tinha, né, amplificou lá as características negativas dele, e aí ele começou a fazer as maldades. Mas você percebe que era uma pessoa. Nesse Venom é um negócio totalmente esquisito. Porque, tipo, ele entra, faz lá a simbiose, só que são duas pessoas. E aí fica aquele diálogo horrível na cabeça do Ed, né? Toda hora o bicho lá falando algumas coisas. E é engraçado que, assim, o bicho, quando ele entra, teoricamente ele tem acesso a todas as informações dos humanos, né? Então ele é super inteligente, ele consegue saber sobre Deus e sua obra através da cabeça do cara. Ele se transforma numa espécie de animal de estimação do Ed, né? Que aí tudo ele fica pedindo permissão, e aí ficam as discussões bestas, vazias, e aí fica esse negócio dele passar de corpo em corpo, que ele entra no corpo da Anne. Aquela parte do beijo que quando eles vão se encontrar, ela dá um beijo com aquela boca de jacaré, aquela boca de monstro, e aí depois ele passa o negócio. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes, senão eu vou ficar 2 horas falando sobre um filme que eu achei bosta. Mas pra mim, assim, cara, a minha opinião é que esse filme, assim, ele não poderia ter um solo. Eu acho um pecado esse filme ter faturado a mesma coisa que o Homem-Aranha 3, que muita gente critica, mas eu gostei também. Esse filme é um filme de mediano pra ruim, na minha opinião. Ele não é ruim ainda, porque o que é ruim ainda está por vir, que é o 2. Mas a relação dele com o Venom, do Ed com o Venom, até que é boa, só que tem umas piadinhas que é meio jogada assim de fora. E o que você falou também da questão dele ser meio burro, dele ser um cachorrinho. Tipo, ele tem um poder, ele tem força. Na verdade, ele tem mais força sobre o corpo do Ed do que o próprio Ed. Então ele poderia muito bem dominar o corpo e falar: Ed, vai deitar, vai. Vinícius, assim, custava fazer igual o Incrível Hulk? Porque o Incrível Hulk, o que acontece? Ele tem um monstro guardado dentro dele, né, que não faz parte do Bruce Banner, que não se manifesta quando ele está de Bruce Banner, né, o cara normal. E aí, quando ele se manifesta, é o lado monstro, né, que fica em evidência. Poderia ser a mesma coisa. Agora, é tipo assim, fica o cara vendo tudo que ele tá fazendo, conversando com ele na cabeça. Tipo, o cara tá lá num momento de intimidade e tal, e o cara tá vendo tudo que tá acontecendo, aí faz umas piadinhas, tal. Tipo, ele não consegue conversar via pensamento, ele sempre tem que falar, e aí às vezes ele tá no meio de outras pessoas, e aí ele vai falando, os caras, e aí, o que você falou? Ele falou assim, não, nada não.
Mano, muito chato isso, cara. Eu achei, assim, um negócio tão desnecessário. E depois que o Venom, que aparentemente é um bicho imponente, né? É um vilão imponente, ele começa a se mostrar, você vê que ele começa a fazer umas piadinhas desnecessárias, dá conselho amoroso pro cara. Meu, você é uma larva, você é uma gosma. Por que você tem que dar conselho amoroso? Meu, não faz nem sentido isso. Ele aconselha, ui, que doce, fazendo piadinha. Ele se acha um comediante. Ele começa a fazer umas piadinhas, tal. E você olha assim e fala, mano, esse bicho é um alien. Ele tinha que estar dominando o mundo. Por que ele tá no corpo do maluco lá, fazendo umas piadinhas, fazendo uns negocinhos? O pior é que o alien gosta de chocolate, mano. O alien gosta de chocolate, velho. Pô, é muita tiração, né? É muita tiração, né? A minha nota pra esse filme, gente, sendo bem criterioso, igual o Saulo falou, é 6,5 no máximo. Cara, eu gostaria de dar um 0, mas como o Vinícius mesmo falou, tem filme que consegue ser pior, tá? E eu tô falando de Venom 2. Esse filme, eu vou dar uma nota 4, porque assim, sendo bem sincero, ele não é de todo ruim, tá? A trama, até o Venom aparecer, até que te prende. Só que na hora que aquela gosma aparece e se manifesta dentro do cara, e você vê que ele é um bicho escroto, um bicho bobão, aí você perde o tesão no filme. E aí você fica preocupado com aquilo. Então estragou todo o filme. Eu acho que essa história do Venom ela poderia ser mais bem tramada, da onde ele veio, quais os objetivos, um bicho mais sério, né, mais bem integrado na cabeça do cara, não ter essa dualidade de tipo ser duas pessoas dentro de um mesmo corpo. Pra mim não fez sentido nenhum isso aí. Faltou dar um ar mais dark, né? Tipo um Coringa, que teve no seu filme solo, foi muito bem feito. Exatamente, nós estamos falando de um vilão, né? Mas eu acho que eles tiveram medo, eles quiseram focar na questão de faturamento, né? Certo, né, Saulo? Geralmente quando os caras fazem esses filmes de super-herói, eles tentam sempre apelar pro lado cômico da coisa, né? Pro lado lúdico da coisa. A Marvel, ela sabe fazer isso muito bem com seus super-heróis. Na maioria das vezes funciona, às vezes dá errado. A Sony, ela tenta seguir essa linha, né, mais engraçada, que a DC também tenta algumas vezes, mas você percebe que são gêneros diferentes, então você tem que atacar numa outra linha. Se eles fossem nessa linha mais dark que você falou, do Batman, uma coisa mais séria, ficaria excelente, porque é um vilão muito bom. Só que a trama, a história, o roteiro foi feito de uma forma pra, tipo, deixar o bicho como se fosse um palhaço. E não era isso que eu queria ver. Mas se agradou o público, né? Quem somos nós pra... A gente vai deixar a nota do público, da crítica, e a mais importante nessa nota é de quem? Do plot twist, né? Então deixa seu like, compartilha, manda pra mamãe, manda pra irmã, manda pro filho e se inscreve no canal. Dá esse apoio pra gente, a gente tá aqui melhorando e a gente tá poupando o seu tempo. A gente gastou o nosso assistindo esse filme pra você não assistir. Ou seja, você sabe que o filme é uma merda e aí você não vai gastar seu tempo. E não esquece de assistir Venom 2 também, tá? Se você acha que eu critiquei muito esse filme, você não viu nada. O Venom 2 tá no próximo vídeo. É nóis.